Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. Estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos da CPAD, segundo trimestre de 2021. Já estamos partindo para a conclusão das nossas reflexões, que são 13 lições, e já estamos na nossa 9ª lição. Quero já deixar o card aqui com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para você apenas apertar o play e ser abençoado e edificado. Esta lição será ministrada no próximo dia 30 de maio de 2021 e o tema proposto é o Ministério de Pastor. Estamos trabalhando com a temática dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E veja bem, estamos aqui já refletindo sobre este assunto e eu quero fazer uma oração, e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e venha comigo nesse momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, entendimento e que possamos ser edificados, ó Deus, através desta reflexão, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico. Você sabia que 70% dos views deste canal são de pessoas que ainda não se inscreveram? Então não saia sem antes fazer a sua inscrição, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado e o seu comentário, que também nos faz saber o seu feedback a respeito do nosso trabalho nesta plataforma. Você que já faz parte deste portal bíblico, muito obrigado, e que você possa continuar nos ajudando a disseminar esta semente boa ao redor do mundo, compartilhando nos seus grupos eclesiásticos, familiares e, como eu sempre digo, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então fazer todas as leituras relacionadas a este assunto de hoje. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática nos diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas do Supremo Pastor, Jesus Cristo. E a nossa leitura bíblica está em João capítulo 10, versículos 11 e o versículo 14, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 7 ao 11, e na primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao versículo 4. Eu quero que você dê pause agora no seu vídeo e que você possa fazer toda esta leitura para acompanhar a nossa reflexão a partir deste momento. 9ª reflexão, e um tema glorioso e talvez um dos temas mais importantes, onde iremos falar a respeito do ministério pastoral. Eu me lembro com muito saudosismo, embora ainda tenha relativa pouca idade, mas eu me lembro de um tempo em que, quando falava-se e usava essa expressão pastor, havia um peso muito forte em cima deste indivíduo e sobre esta função a qual este indivíduo exercia, este ministério pastoral. O tempo passou e eu tenho a impressão que passou também o peso que é dado a este ofício, pelo menos na ótica de muitos que ainda estão por aí. Mas eu creio que aquele que exerce de fato o ministério pastoral, que possui uma chamada ministerial, eu creio que este ainda podemos atribuir peso ao ministério deste indivíduo. E por que este tema é importante? Porque o ministério pastoral, nós já falamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas, e agora estamos falando a respeito de pastores, porque penso que o pastor é talvez
o mais essencial agora quando falamos a respeito de pessoas que foram alcançadas, pessoas que agora devem ser consolidadas através da palavra, e aqui entra em cena esta função ministerial tão importante para a consolidação de vidas e o reino de Deus ser então agora ampliado e o nome do Senhor ser glorificado. Nós temos um objetivo geral proposto para esta lição, que é justamente refletir sobre a missão de um pastor. E você bem sabe que temos 3 tópicos a serem estudados, e para cada um destes tópicos também um objetivo pontual e específico. E o primeiro deles, confirmar o papel fundamental de Jesus Cristo como o sumo pastor. O segundo objetivo, elencar então as características de um verdadeiro pastor. E o terceiro objetivo, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Então o assunto é importante, requer de mim e de você, professor da Escola Bíblica Dominical, de você, aluno desta EBD tão importante, dedicação na preparação deste conteúdo para que a sua classe seja abençoada. Se este portal puder contribuir de alguma forma, então você pode fazer uso deste conteúdo para fomentar o seu conteúdo em classe na Escola Bíblica Dominical. Atualmente, e talvez esta pontuação ou este conceito deve ser primariamente apresentado aos irmãos, porque atualmente muitos são os modelos de liderança e esses modelos são sugeridos sobre um aspecto totalmente antagônico ao modelo prescrito pela palavra de Deus, e são aspectos empresariais e apenas, ou podemos dizer, meramente psicológicos, aqueles que são os gurus espirituais do século XXI, ou os coaching gospel, que andam aí Brasil afora tentando, com este ministério, então, prestar auxílio ministerial. Mas, entretanto, o modelo estabelecido pela palavra de Deus de um verdadeiro líder cristão, de um pastor cristão, deve ser e deve estar centralizado sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida do mestre da Galileia é o melhor exemplo pastoral de um ministério que era integral, era acolhedor, também admoestador e, acima de tudo, servidor. Então, este modelo centrado em uma concepção empresarial, como vários coaching que atuam já Brasil afora, podem até trazer resultados visíveis, mas temo que para Deus será um verdadeiro fracasso, em detrimento do ministério que agora nós observamos sob a liderança de Jesus, que pode parecer um tanto fracassado à ótica humana, mas em relação a Deus sabemos que é uma bênção e é uma grande vitória. E está proposto para mim e para você, então, que façamos uma escolha. E a pergunta que eu faço para você neste momento em que você acende a este conteúdo: qual você escolhe? Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua, uma grande responsabilidade. Muitas são as demandas internas e também externas quando falamos de uma igreja local. Entre elas, podemos destacar, por exemplo, o cuidado para com as pessoas que fazem parte daquele rebanho, visitas àqueles que estão enfermos, questões que estão diretamente relacionadas à administração daquela igreja, que podemos dizer de uma administração eclesiástica, e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Características indispensáveis a um bom pastor. O ponto central desta lição é justamente o cuidado com o rebanho do Senhor, que é uma característica do ministério pastoral. Existem funções e obrigações que este pastor não pode se furtar. E esta é a nossa reflexão, e estes pontos serão aqui apresentados.
O primeiro ponto, Jesus então visto como sumo pastor. O segundo ponto, as características então deste pastor, que podemos categorizá-lo como um verdadeiro pastor. E o terceiro ponto, o ministério pastoral como um todo. Então Jesus como sumo pastor, veja, Jesus é o sumo pastor e depreende-se da própria palavra, como Pedro nos escreve no contexto da nossa leitura em classe. E a expressão, por exemplo, grande pastor das ovelhas, que vai aparecer agora lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, refere-se perfeitamente e diretamente à sublimidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como pastor no contexto neotestamentário, marcado pela humildade e pelo despojamento da sua glória. É muito importante salientar esta característica do ministério de Jesus. Abriu mão da sua glória. E como nós entendemos esta verdade quando observamos aquilo que o apóstolo dos gentios, escrevendo aos irmãos filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5 até o versículo 8, ele diz, e é talvez um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, e ali está escrito, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, todavia, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E agora, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, ele foi chamado grande em seu nascimento, quando lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 32, quando Gabriel está anunciando a Maria que ela iria conceber do Altíssimo, ele diz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esta característica do ministério de Jesus pode ser observada por mim e por você, e a característica desta entrega incondicional também é um modelo, é um conselho que o apóstolo dos gentios dá aos irmãos filipenses para que nós possamos aprender a viver este modelo em nossa vida prática cristã. Esse adjetivo grande usado por Gabriel ao anunciar a Maria que esta conceberia do Espírito, veja, está justamente enfatizando o quanto Jesus, ou o ministério de Jesus, seria incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. De fato, o único mediador, diga-se de passagem, como lemos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é justamente Jesus Cristo, homem. Então Jesus é este mediador por excelência e que nos delega agora um grande ministério quando agora estamos nele, nossos pecados perdoados, fomos reconciliados através do sacrifício de Cristo, e ele também nos delega este ministério de uma palavra de reconciliação. Esta palavra precisa estar nos lábios de todos os pastores da nossa nação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando mais os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então veja, Cristo vence a morte de forma objetiva, direta e literal, e liberta o homem desta prisão chamada pecado. Ele, sem sombra de dúvidas, nós cremos e assim professamos, ele é Deus. Agora, uma característica do pastor é que ele conhece as suas ovelhas e, em contrapartida, é também conhecido pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 14, ali está escrito, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então esse adjetivo aqui dentro do texto, bom pastor, identifica Jesus como este pastor que
cheio de amor, protege e cuida de cada uma das ovelhas que lhe pertencem. Veja, as ovelhas pertencem a este sumo pastor. Nós, como bons dispenseiros, devemos então cuidar dessas ovelhas com carinho e com tamanho zelo e respeito. Por isso, ele é bom pastor, porque ele ama com excelência, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e essa expressão ainda vai designar um alto grau de intimidade entre este sumo pastor, Jesus Cristo, e as suas ovelhas, das quais eu e você pertencemos. Estas, então, não ouvem a voz de outro pastor. Veja, o ouvido desta ovelha está totalmente alinhada com o timbre vocal do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor. Mas a outro, esta não dá ouvido. E o bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro. Você tem dúvidas desta característica ou deste caráter de Cristo Jesus em relação à sua igreja? Ora, ele nos conhece por inteiro e se relaciona com cada um dos membros desta igreja, tal como eu e você. Então, aprenda de uma vez por todas: em nenhum momento da sua vida você passa por despercebido aos olhos deste Deus. Então, creia nisso e dialogue com este Deus. Busque a este Deus em um relacionamento íntimo e profundo, e você verá grande transformação na sua vida cristã. Agora, uma característica deste pastor é que, além de amar estas ovelhas, ele também tem a condição de dar a própria vida por estas ovelhas. Uma dessas características, então, podemos observar que nos dias atuais, e principalmente naquele tempo, talvez melhor dizendo, uma característica do povo de Israel era justamente esta comunidade pastoril que lidava até mesmo com a economia de forma direta do povo de Israel. Os pastores eram quem cuidavam dessas ovelhas, para destas ovelhas puderem extrair então o lucro, poder manterem suas famílias, suas casas, através do leite, através da gordura, através da lã. Então o lucro diário estava a partir do ofício pastoril. Este então é o contexto, sem sombra de dúvidas, que Jesus então vai tomar para agora fazer esta alegoria, para referir-se a este ensinamento que está contido na expressão: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui é importante nós conseguirmos enxergar esta verdade, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso destas ovelhas, ou daquilo que estas ovelhas poderiam prover àquele que as pastoreava. O Mestre Jesus nos mostra então a disposição em dar a sua própria vida pelo seu rebanho. Assim como o Pai conhece a mim, também eu sou conhecido pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas. Em síntese, este é o caráter desta pregação inserida aqui em João capítulo de número 10. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar, veja, os verdadeiros líderes, os verdadeiros pastores devem imitar imediatamente esta conduta do próprio Cristo, este caráter ministerial deste sumo pastor, porque nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra de Deus. Qual é o conselho bíblico que nós encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3? Ali Pedro está dizendo: apacentai o rebanho de Deus, aquele rebanho que está inserido no meio de vós, e tendo cuidado dele. Com zelo você deve cuidar deste rebanho, apacentar este rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas
de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Outra característica extremamente importante para a vida deste pastor é que ele seja um exemplo para o rebanho que ele está apacentando, e apenas em caráter informativo, para que esta informação fique aí latente em sua mente. O rebanho é de Cristo, não nosso, não meu, não seu, mas o rebanho é de Cristo Jesus. Quando falamos sobre ministério pastoral, falamos que há uma multiplicidade na missão deste ministério, como por exemplo, doutrinária, extremamente importante, ensinando, pregando de forma expositiva a palavra de Deus, né? Apologética, pastoral, quando falamos de evangelização, de aconselhamento, de acompanhamento dos novos convertidos, visitas, reconciliação, e também administrativa, administrando todos os recursos desta igreja local, seja patrimonial ou financeiro. Tudo isso faz parte deste contexto chamado ministério pastoral, e aqui apresentamos esta multiplicidade então desta missão pastoral. O segundo ponto desta lição, e também importante, é sobre as características do verdadeiro pastor. É interessante porque estamos falando do verdadeiro pastor. Logo podemos entender que existam falsos pastores, o que lamentavelmente é uma verdade. O primeiro ponto, ou qual as características então que este verdadeiro pastor deve evidenciar? Ora, um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e também para os infiéis. Como assim? O pastor deve ser exemplo até para o infiel. Biblicamente nós temos esta ordenança, e também ser um exemplo para a sua família. Então, entre outras coisas, este exercício pastoral envolve aptidão para algumas funções extremamente importantes. Você líder, você pastor, deve fazer uma avaliação e tentar identificar essas características em seu ministério. Caso contrário, nós devemos, então, com humildade, tentar entender qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo, para que não estejando em uma função ou em uma posição errada, trazermos prejuízo e tornarmos o corpo disfuncional. Então, tenhamos este carinho nesta autoavaliação, porque, entre outras coisas, o exercício do ministério pastoral está envolvido diretamente a ter aptidão para o ensino. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, ele diz: ora, se é ministério, seja ministrar, e se é ensinar, haja, pois, dedicação ao ensino. Também é necessário que haja agora aptidão para aconselhamento, comunicação. A comunicação é extremamente importante. Não estou falando de eloquência. Não é requerido do pastor ser um pregador eloquente como fora Apolo, mas é imprescindível que ele saiba comunicar-se de forma clara com a igreja que está sob a sua liderança, a igreja local no qual ele está constituído pastor. Então, porém, estas características não apenas são validadas se... Veja, ele pode ter todas essas características, mas se elas não forem validadas pelo caráter deste pastor, se esse caráter é dúbio e não é íntegro, então todas as características anteriores não podem ser validadas. E o que é caráter? Porque falamos de caráter, divagamos sobre caráter, mas qual o conceito de caráter? Ora, é o termo que vai designar aspectos da personalidade, responsável pela forma habitual e constante que esse indivíduo age de forma particular. Esta qualidade é inerente somente de uma pessoa específica, pois é um conjunto de traços particulares
e o modo de ser desta pessoa, sua índole, sua natureza, seu temperamento. Isso fala a respeito de caráter, e o caráter deste líder, o caráter deste que agora está ocupando esta função ministerial tão importante da qual estamos falando aqui agora, a função ou ministério pastoral. O caráter deve ser irrepreensível e buscar alcançar as características aqui pontuadas anteriormente, né? Uma das piores queixas que se podem ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra acerca da sua própria vida não se coaduna na sua vida prática. É necessário que nos aproximemos a cada dia daquilo que pregamos, para que de fato chegue o momento em que estejamos vivendo na nossa vida prática 100% daquilo que pregamos. Então, esta característica de estar distante daquilo que falamos não se coaduna com a vida de um líder, de um pastor. A sua vida deve ser comprovada através do seu testemunho. Veja, como pode o líder falar a respeito de alguns assuntos nos quais ele mesmo é condenado? Não há coerência. Como obter respeito daqueles que estão sendo liderados se eu estou na prática daquilo que verbalmente eu estou combatendo ou tentando combater? Veja, como posso falar de honestidade se sou desonesto? De simplicidade e mostrar-me agora esbanjador? Como falar de humildade se sou soberbo? Ora, a melhor palavra pastoral é uma vida em sintonia com a mensagem do evangelho que este proclama. Se prega o evangelho, temos que pregar então o tempo inteiro, em todos os momentos da nossa vida, e se fizer necessário, então devemos pregar de forma verbal, oral, mas caso contrário, a nossa vida deve ser esta pregação que agora nos mostra como homens naturais esta realidade diante da igreja. Exemplo para os fiéis e também para os infiéis. Isso é bíblico? O pastor ou o cristão deve ser exemplo para os infiéis? Ora, é extremamente bíblico quando lemos a Timóteo na primeira epístola. Paulo, no capítulo 3, versículos 2 e 3, ele justamente vai nos apresentar algumas características, e você pode ler lá essas características do capítulo 3 e você vai encontrar essas recomendações. Convém que este bispo, este pastor seja irrepreensível, né? Que ele seja casado, que ele seja vigilante, que ele seja sóbrio, que ele seja honesto, que ele seja hospitaleiro, que ele tenha aptidão para ensinar, que ele não seja um beberrão, ele não pode ser dado ao vinho, não espancador. O que tem de pastores aí que gostam de dar umas burdoadas nas suas esposas não está no gibi, e não estou falando demais, é infelizmente uma realidade que nós precisamos combater urgentemente. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E a lista que está ali em 1 Timóteo capítulo 3, ela segue, e você deve, por gentileza, fazer a leitura desta epístola a Timóteo. Então, todas essas características não podem partir de um indivíduo nesta função ministerial pastoral. A verdade é que nenhuma dessas características devem partir de alguém que levanta a bandeira do cristianismo. Então veja, a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em mim e em você, né, sinais claros daquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ora, então devemos urgentemente começar a evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz. É o falar em línguas estranhas, pastor? Não, tá? Não. Vamos tentar mudar este conceito a respeito de espiritualidade. Espiritual é aquele que evidencia o fruto do Espírito Santo de Deus: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, né, fé, temperança. Estas características devem ser expressas
evidenciadas por mim e por você enquanto cristãos. Isso denota idoneidade, isso denota maturidade e, veja, é essa postura que a igreja, o rebanho de Cristo, espera dos seus pastores. A mesma postura moral que este pastor atesta agora para a sua igreja, para os fiéis, ele também deve demonstrar também diante da sociedade, diante dos infiéis. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e também não caia em laço do cão, laço do diabo. Um outro ponto importante, um exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, esse ministro, este pastor, precisa justamente ser exemplo para a sua própria família. E isso não pode ser ignorado e passar por cima daqui, não. Tem que ser pontuado. Sua primeira comunidade e igreja é justamente a sua família. Isso é muito importante, né? Governar a própria casa com modéstia, ter agora equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é. Veja, esposo, é pai, é avô, é irmão, é filho, é sogro. Veja, estas características são importantes, são muito importantes. Não adianta querer apenas externar diante da igreja ou diante do mundo uma família feliz, uma família abençoada. Nas fotos das mídias sociais estão ali todo mundo de mãozinha dada, com um sorriso no rosto, e na intimidade não haver esta mesma condição. Este é um comportamento reprovável, e este é o conselho para todos os líderes. Devemos primeiramente tratar da nossa casa, da nossa família, e depois termos agora esta preocupação ministerial com a igreja local e com as ovelhas que compõem aquela igreja. Então veja, às vezes podemos fazer uma pergunta, porque falar sobre pastor é algo muito sério. Eu já disse aqui anteriormente, há um tempo atrás, quando dizia fulano de tal era um pastor, olha, as pessoas vendiam fiado, as pessoas não precisavam nem de uma assinatura, as pessoas confiavam. No meio de uma grave necessidade, chama o pastor, porque vai trazer solução, vai trazer a conciliação. E hoje em dia, muitos casos gravíssimos estão líderes ali no meio daquele problema, vivendo e sendo aquele problema. Então, quando falamos de pastor, podemos perguntar assim, então, mas tudo bem, qual é uma tarefa de um pastor? Já que vamos sintetizar e vamos responder a pergunta, qual a função ou qual a tarefa de um pastor? Aí, segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, nós aprendemos que a tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, não inserir heresias no seio da igreja, é cuidar da sã doutrina, é ter a palavra de Deus como regra de fé suficiente para formar a igreja, para consolidar a igreja de Deus e parar de histórias da carochinha e invenções da mente e do coração do homem. É refutar a heresia e não criar heresias dentro da igreja. É ensinar a palavra de Deus também, é uma tarefa pastoral. E exercer agora, através desse ofício da pregação da palavra, a direção da igreja. A igreja a igreja nunca foi direcionada por sonhos, visões e revelações. Não, irmão. Biblicamente, a não ser que nós não atribuímos a Bíblia como inerrante, como a palavra suficiente de Deus. Se eu não admito isso, então eu abro o leque para esse monte de história. Mas se eu admito a Bíblia como ferramenta única para doutrinar e discipular a igreja,
então eu vou entender que a igreja nunca foi levada e guiada por sonhos, visões e revelações, mas sempre guiada pela palavra, que é o norte, que nos aponta a direção e o caminho certo. E quem deve mostrar àqueles que têm dificuldade na compreensão? Pastor. É a tarefa pastoral talvez mais importante desse pastor. Ser um exemplo agora no que tange sã doutrina e pureza desta doutrina. Qual outra tarefa que este pastor tem? Tem a tarefa de esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. É ter esta preocupação de que esses estão agora doutrinados na palavra, na sã doutrina, agora sob a graça maravilhosa de Cristo. Veja, essa sua última tarefa que descrevi aqui é em salvaguardar a verdade apostólica e também o rebanho de Deus contra falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores que surgem dentro dessas igrejas. Então, nós temos muita instrução bíblica e às vezes perecemos porque ignoramos a palavra de Deus. Erramos não conhecendo as Escrituras, tampouco o poder de Deus. O povo foi destruído porque ignorou o conhecimento estava proposto, mas o povo ignorou. Então, porque rejeitaram aquilo que era proposto, o ensino, a instrução, o Senhor também rejeitou aquele povo para que não fossem mais sacerdotes. Ah, mas esse contexto é Israel. Mas nós aplicamos este contexto sem nenhum medo de errar, que ele pode ser aplicado também à nossa vida enquanto cristãos e principalmente aqueles que exercem função ministerial, apostolar, evangelista, profeta e principalmente pastor, responsável por consolidar a igreja de Cristo. O terceiro ponto aqui, esse ministério pastoral. A missão do pastor. O pastor tem uma missão. E qual é a missão deste pastor? O termo pastor do grego poimen, no Novo Testamento, tem significado de alguém que é um apacentador, aquele que cuida, aquele que gere o rebanho com responsabilidade, com amor. E de acordo com esta definição, nós podemos fazer algumas afirmações, dentre elas, que a principal função deste ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador, dando a estas pessoas, que em muitas ocasiões chamamos de novos convertidos, alimento. Que tipo de alimento? Todo tipo de alimento necessário. Seja o leite trivial para aquele recém-nascido ou aquele prato bem substancioso, né, de uma feijoada aí, para quem gosta, para quem curte, é responsabilidade deste líder e dar este alimento substancioso àquele que necessita de alimento substancioso. Como encontramos dentro do contexto bíblico, em Isaías capítulo 40, versículo 11, a Bíblia diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Veja como o pastor sabe identificar em que estágio esta ovelha está. É só um cordeirinho recém-chegado, recém-nascido, então tem que levar com cuidado, tem que dar aquele leitinho, tem que ensinar de forma rudimentar, ensinar o beabá mesmo, para que paulatinamente haja crescimento e aquele leitinho agora vai sendo, vamos substituir agora aquele leite, né, para um mingauzinho um pouquinho mais substancioso e daqui a pouquinho o alimento sólido já se faz necessário na vida deste novo convertido. Então, podemos entender que o verdadeiro pastor cuida, que o verdadeiro pastor fecha a porta do aprisco e não escancara, permitindo que estas ovelhas vão embora. Este pastor, ele com zelo, amor e compaixão, entrega-se totalmente às demandas dessa ovelha. E aqui vamos devagar com essa expressão, né? Se dedica e se entrega totalmente às demandas dessas ovelhas. Calma, calma, muita calma nessa hora. Porque veja, Deus jamais nos porá em uma condição
ou em uma situação de primazia, onde princípios prioritários fiquem agora em segundo plano. Como assim, pastor? Não entendi. Ora, qual é a primazia da vida do indivíduo? Relacionamento com Deus, sem sombra de dúvidas. Qual é o segundo ponto? Segundo ponto, a família, cuidado com a esposa, com os filhos. E o terceiro, então nós partimos agora para o aspecto ministerial e agora exercer então a função pastoral. Então, existem prioridades que devem ser devidamente respeitadas. Uma missão polivalente, uma missão múltipla também é de responsabilidade desse pastor. A missão pastoral, ela é assim, ela é múltipla. Parece-me que às vezes, em alguns momentos, temos que ser mais de um, temos que ser 2 ou 3, para que possamos ter condição de cumprir e suprir tudo aquilo que a função nos demanda, né? Porque envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, bem como pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. É o cuidar, é o zelar da igreja de Cristo. É a parábola que Jesus propõe em Lucas, capítulo 15, de que uma ovelha se perde e o pastor vai agora arregimentar todas as 99 e deixá-las no aprisco, vai deixá-las bem cuidadas, bem guardadas e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. E quando encontra, coloca no seu regaço, volta para o seu aprisco e agora volta com um sorriso de alegria e gozo nos lábios por ter encontrado aquela ovelha perdida. Então, para além destas responsabilidades, será que existem mais responsabilidades? Ora, com certeza, o bom pastor age como conciliador, como administrador eclesiástico dos bens, dos recursos que são agora disponíveis dentro daquela igreja local. Tudo está, de certa forma, sob a gestão deste pastor. Então, esta gestão também deve ser eficiente, deve ser honesta no que tange a todos os recursos que são da igreja, como patrimônio, como ofertas, dízimos, tudo isso relacionado ao contexto igreja local. Outro ponto, o cuidado contra os falsos pastores. Será que existem falsos pastores? Ora, você pode muito bem responder essa pergunta, né? Mas veja, dentro do contexto veterotestamentário, o Senhor fala através de Ezequiel e fala de uma forma muito dura e mostra a gravidade dessa situação. Quando Deus levanta, então, o profeta Ezequiel, como profeta em Israel, ele vai ordenar que repreendessem justamente os pastores infiéis da nação de Israel. E aqui, pastor é uma figura alegórica que denota que o Senhor está corrigindo os reis, os príncipes, os sacerdotes, todos que exerciam função de gestão e de governo sobre o povo de Israel. O Deus Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas. Ezequiel capítulo 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Como assim? Profetizar contra os pastores de Israel? Sim, profetiza. Levanta o seu dedinho de profeta aí, Ezequiel, e profetiza contra esses pastores. E dize a eles, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Não é muito incomum você ver os pastores chegando nas igrejas em carros importados, quando alguns chegam de helicóptero, e os irmãozinhos estão lá sofrendo, dando tudo o que possuem por reivindicação destes líderes. Queridos, não é razoável que seja assim. Em nome de Jesus, que não seja isso uma verdade onde você está vivendo. Em nome de Jesus. Veja, exploravam o rebanho e não poupavam, comem a gordura, vestem da lã, mata aquele cordeirinho mais gordinho, cevado, mas não as apacentais, não apacentam as ovelhas. Será que isso era uma verdade só no tempo do profeta Ezequiel?
Lamentavelmente, eu temo que não. Não demonstravam características do ministério pastoral. Amor. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. Veja, muitos hoje também das ovelhas só querem a lã e a gordura. As fracas não fortalecestes, o pastor não está preocupado com aquela que está fraquejando. A doente não curaste, não propôs fazer a oração do justo que pode muito em seu efeito. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Leia Ezequiel capítulo 34. O próprio Cristo, veja, o próprio Cristo, o próprio Deus de forma agora geral é contra os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes. Veja a postura do pastor da parábola proposta por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que eu citei agora há pouco. Então, Paulo também agora inspirado por este texto de Ezequiel, o Espírito Santo também impele o apóstolo dos gentios para escrever uma de suas epístolas pastorais a Tito, né, chamando aquele jovem obreiro para que retivesse firme a palavra fiel. A palavra deve manter-se sólida no seio da igreja. A palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que é apta para discernir as intenções do meu e do seu coração. A palavra que é o alimento sólido necessário para esses dias, onde muitos estão famintos. A palavra que é escudo para todo aquele que nele crê. A palavra que é pura. A palavra que nos limpa, porque o próprio Cristo disse que somos limpos pela palavra que ele nos dissera. Então a palavra, ela é ainda essencial, primordial e suficiente a mim e a você. Os 5 solas da Reforma Protestante, também nós podemos tomá-los e aplicá-los no nosso contexto, porque sabemos que é sola Escritura, somente a palavra de Deus. Então permanece firme e fiel à palavra, que é conforme a sã doutrina, para que você seja poderoso, tanto para admoestrar nesta sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a sua boca. Tito capítulo 1, versículo 9 ao 11. Lamentavelmente, são estes os que mais falam e são esses que possuem maior audiência. O dom ministerial de pastor é coisa séria, não brinque com isso, e é concedido por Deus para justamente estarmos a serviço do seu precioso rebanho. Esta é a nossa lição maravilhosa de hoje. Você ficou até aqui? Meus parabéns, muito obrigado pelo seu apoio, por você ter ficado comigo até agora. Que o Senhor possa abundantemente abençoá-lo. Não saia sem antes se inscrever aqui neste portal. Nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Compartilhe nos seus grupos eclesiásticos, nos seus grupos familiares e abençoe quem você ama através desta reflexão tão maravilhosa. Você ficou até aqui? Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que o visite agora, cubra a sua vida de bênçãos e que esta palavra possa ser aplicada por este meio Espírito de forma mais penetrante ainda. É o que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.